Imposto de renda, Taína, muita gente tem novos arranjos familiares e, naturalmente, a partir dos arranjos familiares vem a tal da pensão alimentícia e aí surge aquela dúvida, né? Eu fui lá, a justiça determinou que eu tenho que pagar um valor para o meu dependente. Como é que quem tem que pagar a pensão alimentícia declara e quem recebeu declara, e se tem que colocar o filho, não tem? Como é que funciona isso? Esse é um ponto um pouquinho mais perto do microfone. Esse é um ponto muito importante, até porque existe muita confusão em quem paga a pensão em deduzir o alimentante como dependente. Então, quem paga a pensão não tem a dedução do dependente. Perfeito. Ele tem a possibilidade de deduzir aquelas parcelas que foram pagas em pecúnia a título de pensão alimentícia. Já a genitora que tem a guarda dos menores, nesse caso específico dependente, né, os menores mesmo, essa pessoa sim, ela pode utilizar a dedução do dependente. Então vamos lá, para ficar claro, o casal se separou, aí o marido foi determinado que ele pagasse a pensão alimentícia. Ele tem que declarar isso independentemente de ser modelo simples ou completo? Sim. Okay. Ele tem que declarar a dedução da pensão. Então, R$1.000 por mês, vou lá, coloco mês a mês. Então, nesse caso, eu que sou o que paguei, eu não tenho mais como colocar o dependente, porque afinal de contas esse dependente está agora na tutela do outro cônjuge. Isso. O que você disse é isso. Então, o outro cônjuge, que nesse exemplo que eu estou dando, a esposa, está com o filho. Ela vai ter que declarar o recebimento desse dinheiro. Sim. E introduz o filho como dependente. É isso? Isso mesmo. É nesta lógica. Essa lógica. E no caso da pensão direta para ex-mulher, por exemplo, nesse caso ela incorpora só a renda recebida. Isso. Ela vai declarar o valor que ela recebe a título de pensão alimentícia. Perfeito. Taína, e muita gente tem dúvida em relação à construção de imóveis, né? Que o sujeito tem lá um terreno, está construindo, ele contratou um financiamento e está recebendo parcelas e está mexendo no patrimônio dele, né? Porque, afinal de contas, uma medição lá do banco liberou 50 mil, 100 mil. O que ele faz? Ele tem o terreno, está declarado, ele vai incorporando esses valores gastos na obra ou ele vai fazer essa declaração só ao final? Na declaração de imposto de renda tem um campo lá de bens e direitos. Perfeito. Dentro desse campo a gente declara todos os valores de aquisição. Então o imóvel, o terreno, nesse caso adquiriu somente o terreno. Lança nesse campo o valor que foi efetivamente pago por aquele terreno. Com o tempo ele vai construindo, o que faz com que acresça o valor desse patrimônio. Então os gastos com a construção ele pode acrescentar dentro dessa declaração de bens para colocar... Ele vai aumentando ali, porque senão vai dar problema na variação patrimonial dele. E muito mais interessante ainda, isso dá problema quando ele for vender. Porque se você não faz esse acréscimo com o valor que você despendeu de construção, de benfeitorias, quando você for vender esse imóvel, ele está lá lançado só pelo valor do terreno, a tributação de ganho de capital ela é muito elevada. Porque o ganho de capital é a diferença pelo valor que você adquiriu, o valor de aquisição e o valor de alienação. Faz uma correção disso, mas se ele não lançou então esses valores, ele vai ter, vamos dizer, um lucro muito alto que ele é irreal e vai pagar o tributo sobre esse lucro alto. Ele vai pagar o imposto de renda. E agora o imposto de renda agora tem a alíquota dele, ela é seletiva, né? Então, antigamente era só 15%, hoje pode chegar até 22,5% a tributação do ganho de capital também. Como é que está a questão da entrega da declaração? Quer dizer, vai até 29 de abril e tem algumas preferências, né? Quem que recebe primeiro se tiver restituição? A restituição ela tem ordem prioritária, idosos, portadores de deficiência. E os contribuintes que entregam primeiro, eles restituem primeiro também. Então, por isso que é bom todos os contribuintes já se anteciparem, já ter toda a documentação separada, já começar a fazer a entrega da declaração. E essa declaração pré-preenchida está aberta para todo mundo ou ainda só quem tem o certificado digital? A declaração pré-preenchida, esse ano ela até tem uma atualização, né? Ela é multiplataforma. Então, o contribuinte ele vai conseguir acessar a declaração tanto pelo ECAC, que até o ano passado estava limitado só para quem tem certificado digital, como através do aplicativo Meu Imposto de Renda e também pelo próprio aplicativo disponibilizado na internet, que era o Mais Usual, que vem desde 2013 sendo atualizado e utilizado pelos contribuintes. Para ter acesso à declaração pré-preenchida, o contribuinte ele precisa ter o acesso ao gov.br no nível ouro. Então, para ter esse acesso,
tem que baixar o aplicativo GovBR e fazer a identificação por biometria facial. Então, quem tem o celular aí por biometria facial pode acessar pelo aplicativo, validar e aí consegue ter acesso a esse status, como é que chama, ouro? O nível ouro. Nível ouro também ajuda nos valores a receber do Banco Central, né? Eu entrei ontem lá, que é a minha data, lá para ver se tinha alguma coisa, e eu estou classificado como nível ouro, né? Então, dia 12 eu vou acessar lá. Espero que não tenha aquele R$1 lá que muita gente está tendo. Muito bem. Taína, alguma coisa a acrescentar em relação ao imposto de renda, aquilo que a gente deixou de abordar, que você acha importante para a nossa audiência? A declaração de imposto de renda, ele é algo que o contribuinte tem que dispensar ali um tempo e uma atenção muito grande. Por isso que muitas pessoas optam por a contratação de um profissional. Porque são muitos detalhes, são valores que às vezes você erra um valor e você acaba caindo na malha fina por causa de centavos. Então é sempre interessante o contribuinte se antecipar, já vir ao longo do ano guardando toda a documentação que ele vai utilizar, quem faz operação em bolsa de valores, fazer esse acompanhamento mensal daquilo que compra, daquilo que vende, principalmente para saber o valor do seu patrimônio, que é aquele valor que você pagou quando da aquisição das ações e tudo mais. Então é interessante estar sempre atento e organizado para nos primeiros dias já de disponibilização do programa, que é aberto o prazo para entregar, já fazer a entrega e ficar tranquilo. E um importante colocar que esse ano não vai ter prorrogação, né? Por causa da pandemia, nesses últimos 2 anos houve uma dilação de prazo, é 29 de abril, né? Esse ano é até 29 de abril. Por enquanto é 29 de abril, né? Infelizmente a gente não sabe. Mas estabelece um prazo, muitas vezes... Não, mas sem pandemia eles sempre foram muito rigorosos nisso aí. Muito bem, Taína, muito obrigado aí pela sua participação conosco. Foi um prazer recebê-la aqui. Obrigado pelas orientações. Muito obrigada.